Excelente dia, já estamos começando nossa live. Um excelente dia para você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que a presença do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Então nós estamos hoje na leitura de Romanos 11. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo venha falar conosco e que a presença dele venha aqui se fazer presente conosco e a palavra do Senhor venha invadir os nossos corações em nome de Jesus. Amém. E diz assim, ó, em Romanos 11. Acompanha aqui comigo, olha só. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reserve para mim, né? Reservei para mim que não dobram os joelhos diante de Baal. Assim, também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Amém? Quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Os olhos não puderam ver, os ouvidos não puderam ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam os olhos para que não consigam ver. As suas costas fiquem curvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçam para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa das transgressões deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando com vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo, e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é reconciliação com o mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se é santa a parte de massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Amém. Então você dirá, ramos cortados, para onde fosse enxertado? Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe e não tema, pois se Deus não poupou os seus ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Amém. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de uma maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais de sua própria oliveira. Eu vou até aqui, tá? Gente, que poderoso, né? Paz. Na verdade, ele está falando aqui que existem os ramos, existe a raiz. E pela incredulidade do povo de Israel, e pela abertura do coração dos gentios, existem ramos que foram enxertados na raiz, que é Jesus, na raiz, que é o próprio Deus, que não faziam parte daquela árvore, né? daquela planta, e foram enxertados, porque eles abriram o coração.
Da mesma forma, aqueles que eram naturais, aqueles ramos, né, que eram naturais daquela raiz, que era o povo de Israel, mas pela sua incredulidade e coração endurecido, eles foram cortados. Então ele fala também para que os gentios tenham cuidado, porque em algum momento eles podem ser cortados se os próprios ramos que eram daquela própria árvore foi cortado, imagine os gentios. Então, queridos, o que me traz essa palavra é assim, o quanto que a gente caminha pela graça. E ele diz, né, e se é pela graça, não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Então aqui ele fala muito da importância da gente estar com o coração quebrantado. Estamos crendo em Jesus, estamos realmente agindo conforme Jesus quer. Porque aqui não tem distinção de povo, mas tem uma condição para permanecer naquele que dá a árvore da vida, a videira verdadeira. Então que nós possamos estar na raiz certa, na oliveira certa, a oliveira cultivada. Que nós possamos estar verdadeiramente no lugar certo. Sei que muitas são as renúncias, muitas são as batalhas, muitas são as pautas de Deus na nossa vida. Mas nós estamos no caminho certo, que é um caminho que honra e glorifica o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa ficar na presença do Senhor. Eu te aconselho a ler um pouco mais de calma. Romanos 11, muito poderosa essa palavra, muito poderoso que fala aqui, muito poderosa essa palavra. E que a gente possa estar vivendo o alimento de Jesus, né? Todos os dias são as palavras de Deus que nos envolvem, que nos alimentam, que nos instruem para a forma certa de viver. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia lindo, cheiroso, abençoado, que a presença do Senhor esteja sobre nós em nome de Jesus. Amém? Fica com Jesus.